Olá, começa agora mais um episódio do Agora Pode. Hoje eu tenho aqui comigo a jornalista Aline Marques, que é nossa editora-chefe. É a primeira vez dela aqui no podcast, ela está estreando, então... Bem-vinda, Aline, ao nosso Agora Pode. Obrigada pela presença. Muito obrigada, Vanessa. É uma honra estar aqui dividindo a bancada com você, estreando no Agora Pode, né? Que é um projeto que estava já, assim, tinha um carinho enorme por esse projeto. E hoje nós estamos aqui com Jonildo José de Assis, mais conhecido como Coronel Assis. O senhor tem uma carreira extensa na Polícia Militar, passou por cargos como comandante-geral da PM entre 2019 e 2022, secretário adjunto da Secretaria de Segurança Pública, comandante do GEFRON, do BOP e se elegeu deputado federal pela primeira vez em 2022 com 47.479 votos. Seja bem-vindo, deputado, ao Agora Pode. E já começo querendo que me fale como que essas suas experiências moldaram sua visão sobre a segurança pública. Obrigado, Aline, obrigado, Vanessa. Primeiramente, dizer que é uma grande honra poder estar aqui hoje, né, conversando, falando com vocês nesse grande projeto, né, que é o Agora Pode, que a gente sempre teve muita vontade de vir aqui, né? Faltou convite, mas agora isso se realizou, né? Então, assim, minhas amigas, na verdade, eu nunca pensei em entrar para a vida pública, né? Eu sou um menino pobre das ruas do Jardim Glória, lá na Várzea Grande, que desde os 7 anos de idade vendia refresquinho numa caixinha de isopor que a minha mãe fazia para reforçar o orçamento doméstico, né? Meu pai sempre foi um funcionário público de nível médio no estado, né? E a gente acabou em um determinado ponto da nossa trajetória familiar ali, passando alguma dificuldade, no sentido de que o salário era baixo, existia aí um atraso por conta da situação financeira e econômica do estado na época, e minha mãe, para reforçar o orçamento, fazia cocada, fazia bolo de milho, de fubá, né, fazia refresquinho e eu saía vendendo nas ruas. Aos 14 anos eu arrumei um primeiro emprego, né, podia antigamente, né, os jovens, né, de 14 anos ter a carteira assinada, então a minha carteira assinada, a primeira assinatura foi como auxiliar de mecânico de bombas injetoras, né, num laboratório, numa oficina que ficava ali na Avenida Júlio Campos. Depois eu fui trabalhar numa retífica de motores, já com bombas injetoras também, né? Já ganhando um pouquinho mais, com a carteira assinada também. E depois, por um desafio da vida, né? Eu fui fazer o vestibular da UFMT e vi que não sabia nada. E daí depois eu estudei um ano, né? E decidi aí fazer o vestibular para o CFO, Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar. Fiquei na Polícia Militar aí por quase 30 anos da minha carreira. E eu acho que dentro do que eu me propus a ser lá, né? Eu acho que a gente deixou um legado muito bom dentro da nossa instituição, fiz excelentes amizades. Eu acho que o sucesso de um comando, de uma gestão, ela passa muito pela sua tropa, pelos seus oficiais, pelas suas praças, e graças a Deus a nossa Polícia Militar tem homens e mulheres muito valorosos, e tudo isso, claro, contribui, né, para a formação, né, do nosso caráter, primeiro de soldado, né, por fazer parte ali de uma instituição piramidal, estamentada, baseada na hierarquia, na disciplina, e depois também como cidadão, como uma pessoa que contribui aí para a sociedade mato-grossense brasileira. E num determinado ponto, eu, comandante-geral, né, recebi um convite do governador Mauro Mendes, na época, né, pela União Brasil, me convidando para ser candidato aí na chapa de deputados federais do União Brasil. Um baita desafio, né, para quem nunca foi candidato nem a síndico de prédio, né, então assim... E é difícil, como vocês disseram, né, você sair de uma instituição, como eu disse anteriormente, né, totalmente hierarquizada, baseada na hierarquia, disciplina, muito protocolar, e você está há muito tempo lidando com essa parte de combate à violência, de combate ao crime, e sair para um cargo, para tentar um cargo político, buscar o voto, falar com as pessoas, tentar conscientizar de que é importante ter alguém que tem essa formação, que tem esse lado lá no Congresso Nacional para poder, né, discutir, lutar por essas pautas, né? Eu acho que não foi fácil, mas a gente conseguiu, graças a essas pessoas que acreditaram, né? Quase 50 mil mato-grossenses aí que outorgaram esse mandato aí pro Coronel Assis estar lá na Câmara dos Deputados. E eu gosto sempre de dizer, né? O meu compromisso são com essas pessoas, e o mandato, ele não me dá o direito a fazer o que eu quero, né? Ele dá direito a, toda vez que me pronunciar, toda vez que eu for me posicionar em alguma determinada discussão política, eu tenho que pensar nessas pessoas que me colocaram lá.
Deputado, desde que o senhor assumiu como deputado, o senhor apresentou diversos projetos, né? E entre eles há uma proposta que visa endurecer penas para determinados crimes. Por exemplo, o PL 540/2025, que trata de violação de tornozeleiras eletrônicas, e o PL 209/2025, que aumenta a pena para líderes de organizações criminosas. Qual a motivação por trás dessas propostas, assim? Justamente o aumento do avanço criminal, né, e com certeza o avançar da violência hoje no Brasil. O Brasil hoje, infelizmente, ele passa por um processo muito ruim, né? Nós temos aí, acho que o Brasil se tornou o país da impunidade, temos aí índices, né, de criminalidade extremamente gigantescos, né? E claro que para se combater a impunidade você tem que endurecer a legislação penal, né? Eu digo que mais do que isso, a gente tem que tentar reformular todo o arcabouço penal brasileiro. E dentro dessas temáticas, a gente precisa ter uma ideia. Você sabia que romper tornozeleira não é crime? Não é crime. Que loucura, né, cara? Então, realmente, você está cumprindo uma pena, porque você está usando uma tornozeleira, você está cumprindo uma medida cautelar. No caso ali, você sai do regime fechado, né? Vai pro semiaberto, aqui não tem semiaberto, você coloca uma tornozeleira, o cara vai cumprir essa medida cautelar, que é uma decisão judicial, é uma decisão que você tem que cumprir. E você romper essa tornozeleira não é crime, né? Aí nós fizemos esse projeto de lei justamente com uma pena bem considerável para que a pessoa pense muito bem, falar, além de eu vou ter que regredir de regime, né? Eu vou ter ainda que responder o outro crime, né? O outro projeto que nós colocamos também junto nesse mesmo pacote aí foi justamente um outro que eu também fiquei abismado de saber que o apenado, né, a pessoa que está privada de liberdade, se ela tiver com um celular dentro da cela dele ali, escondido ali para fazer contato aqui fora, também não é considerado crime. Mas se a gente quiser colocar, ou ele for pego, alguém ter sido pego entrando, é crime. E aí nós fizemos uma tipificação penal para isso também, né, para que ele responda por isso também, né? Então, assim, eu acho que existem algumas situações dentro da legislação penal que elas precisam ser revistas, né? Então, várias e várias outras proposituras nossas é justamente isso. Cumprindo com a nossa promessa e a nossa promessa de campanha, que era combater a impunidade. Hoje o sentimento de impunidade hoje latente no Brasil, ele é muito gigantesco. A impunidade é a mãe da reincidência, né? E é o combustível, e a reincidência é o combustível da violência. A gente tem um problema aí com o nosso Código Penal, né? Que está extremamente defasado, porque tem crimes que foram evoluindo, a gente tem aí as questões digitais, mas que a gente ainda não conseguiu, que nem a questão do celular, a questão da tornozeleira, você viu? né? Um troço simplão, né? Pois é. Mas, deputado, com relação ainda a essa questão do aumento de pena, a gente tem esse é um debate que gera bastante discussão, né? A gente teve até um debate promovido pelo Ministério Público, onde até o deputado Max e o próprio MP se manifestou falando que isso não resolve. Teve a defensora que teve aqui também no Agora Pode, que argumentou que esse aumento de pena não necessariamente reduz a criminalidade. E aí a gente já aumentou a pena máxima de 30 para 40, e a gente ainda... Os crimes hediondos. Mas a gente continua tendo, né, esse aumento de criminalidade. Então, assim, como o senhor responde a essas opiniões divergentes, assim, olha, com relação ao aumento da pena? Na verdade, hoje, minhas amigas, né, você que está nos assistindo aí, infelizmente o Brasil hoje, o sistema de justiça criminal brasileiro, ele foi desconstruído com o passar dos tempos, né? Eu acho que aqui, entre nós três aqui, eu sou o mais velho mesmo, porque vocês são jovens mulheres bonitas, né? E eu não posso, é até indelicado perguntar a idade, mas falando da minha idade, eu tenho quase 50 anos, né? Então, se eu voltar 30 anos atrás, né, eu vou ter 20 anos, 16 anos, e fizer um 360 na minha vida ali, e eu não tinha a percepção, né, do avanço, principalmente das organizações, das facções criminosas e da violência e da impunidade que hoje nós temos. Só que há 20 anos atrás, matar alguém, né, um homicídio simples, é pena de 6 a 20 anos. É a mesma pena, é o mesmo crime, né? Não mudou nada. Só que o que mudou? Os entendimentos, as decisões
e as jurisprudências, principalmente advindas aquelas de tribunais de instâncias superiores, né? Vide STF, vide STJ, né? E que tem repercussão geral. E isso acaba engessando também o nosso magistrado aqui, na primeira e na segunda instância, porque às vezes o magistrado quer tentar aplicar uma pena ali, uma situação mais dura e não consegue, porque existe uma decisão aqui que se tornou basicamente uma nova lei, né? E ele é forçado a seguir aquilo ali sob pena de estar cometendo um ato ilegal. E eu vou mais além. Eu vou muito mais além. Por quê? Porque isso tudo se construiu porque hoje no Brasil, minhas amigas, nós temos duas correntes doutrinárias que acabam, vamos dizer assim, norteando, né? Nortearam, né? Estão norteando as novas gerações de operadores de direito no Brasil. Um é o chamado garantismo penal, né? O que é o garantismo penal? Né? Ele diz que você tem que garantir todos os direitos no processo, só que é do réu. Do réu, né? A vítima, os agentes de segurança, né? Então, tudo que tem que ser garantido é pro réu, né? Então, peraí. Então, esse garantismo penal acaba influenciando muito dentro dessa construção jurídica brasileira. E a outra é a tal da criminologia crítica. A criminologia crítica é uma doutrina também que é derivada, né, de uma outra doutrina lá da escola marxista de Frankfurt, né, que ela diz o seguinte: existem, né, dois tipos de crime, o crime de rico e o crime de pobre. O crime de rico são fraudes financeiras, crimes do colarinho branco, não sei o quê, e que devem ser punidos, né? Eu digo com muito rigor, né? Porque quando você faz uma situação dessa, você acaba afetando muita gente também, né? E tem o crime de pobre, que na cabeça e dentro dessa doutrina, que eu chamo até de uma doutrina um tanto quanto nefasta, ela fala que o crime de pobre são todos os outros crimes, homicídio, roubo, furto, enfim, todos esses crimes aí que são cometidos por pessoas que, quando cometem, né, eles estão aí praticando a tal da justiça social. Daí vem, né, esse entendimento de dizer que, né, por exemplo, um preso, um apenado, um criminoso está no crime por falta de opção e porque ele é uma vítima da sociedade, que é uma grande mentira, né? Eu acabei de falar minha história aqui. Sou um cara pobre, sem perspectiva de vida, de nada. Né? Nunca me vali de nada para mesmo depois de ter entrado dentro de uma carreira, que é uma boa carreira, sempre foi uma carreira muito dura, não foi fácil para mim também não, né? Então assim, o Brasil ele precisa de uma nova reforma, não só das leis, mas dos entendimentos também, para que a gente possa avançar, senão vai ficar nessa. Continuando nessa questão da segurança pública, em 6 anos, o Mato Grosso teve um aumento de 197% nas mortes por intervenção policial. Os dados são do Ministério da Justiça. O senhor atua na área de segurança pública, né? Milita na área de segurança pública, entende bastante, e já se posicionou contra o uso de câmeras nas fardas, né? Diante disso, quais medidas o senhor considera mais eficazes para reduzir esse tipo de acontecimento, de ocorrência? Só o vagabundo não peitar a polícia. Simples. Né? Porque a partir do momento que existem confrontos, é porque com certeza, né, existe aí um policiamento muito eficiente. E a partir desse policiamento eficiente, né, o criminoso, como eu falei, ele faz uma escolha. Né? Se ele for querer entrar em conflito com os policiais, o policial está preparado, ele não vai morrer. E muito pelo contrário, ele está defendendo a sociedade e tem que defender a sua vida. Né? Então, assim, na verdade, eu penso que no Brasil, meus amigos, existe uma grande inversão de valores. Como eu disse para vocês, né? Lá atrás, sobre aquelas teorias que a gente acabou de falar, né? E aí que eu falo sobre uma outra teoria também, que é uma teoria inventada, né? Que é a questão da letalidade policial. Isso é uma expressão extremamente ideológica. Por quê? Porque não existe letalidade policial e a letalidade criminal. Né? Então vamos criar aqui uma outra expressão também, né? Quer seja ideológica ou para contrapor isso aí. Vamos falar da letalidade judicial. Quantos criminosos, né, que possuem uma extensa ficha criminal ou que já foram e passaram pelo sistema penitenciário, eram para estar presos, né, e que saíram, foram soltos pela justiça, né, e cometeram crime, né? Quer um exemplo? Aquela mãe e aquelas filhas que foram mortas por aquele monstro lá em Sorriso,
um crime impactante, um crime nefasto, né? E aquele cara foi condenado agora, e não sei se vocês devem ter noticiado isso, Lucas, sobre um evento de Lucas. Aí eu falo pra você, como que um cara daquele tava solto, meu amigo, né? Que é isso, né? Que país é esse? Aí o cara veio falar pra mim de letalidade policial. Calma lá, né? Calma lá. Né? Então eu acho que essas expressões ideológicas, essas coisas aí, servem para justificar isso, né? Aí vem o cara querer colocar câmeras em uniforme dos policiais, as soluções mirabolantes, né? Câmeras em uniforme de policiais. Ah, não, vamos agora criar o Sistema Único de Segurança Pública. Poxa vida, hein, ministro, né? O ministro da Justiça e Segurança Pública falando esses dias aí na vez que ele foi na Comissão da Segurança Pública, eu perguntei para ele, falei, me diz aí, em que consiste isso? Não, veja bem, porque nós temos que parametrizar, né, um sistema único de segurança pública como se fosse o sistema único de saúde. Eu falei, ministro, com todo respeito, né, que eu tenho aqui, né, peço venha aqui dentro da comissão para falar, mas o senhor não pode parametrizar uma coisa e outra coisa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas como assim? Eu falei, veja bem, no sistema único de saúde, o protocolo para se tratar câncer de próstata ou câncer do colo de útero é o mesmo protocolo no Rio de Janeiro, no Mato Grosso, lá no Amazonas, ou lá no Nordeste. Ele é um protocolo nacional, né, para você tratar o câncer de colo de útero ou câncer de próstata. Agora eu pergunto para você, roubo de veículo. A tipificação é a mesma, roubo de veículo, roubou veículo, pena de tanto a tanto, né. Mas o modus operandi da execução desse crime, no sul é de um jeito, no centro-oeste é do outro jeito, lá no norte é do outro jeito e no nordeste é do outro jeito. E para você combater esse crime também, no sul é de um jeito, no norte é do outro jeito. É isso. Tem que entender as realidades. Entendeu? Então, assim, parece que eles querem parametrizar algo em uma coisa que já está posta, mas na verdade não é bem isso, né? E aí vem as outras ideias que eles tentam colocar lá, que na verdade para mim é um bando de cortina de fumaça, porque eles não querem, de maneira alguma, resolver o problema que tem que resolver. Deputado, o senhor chegou a citar aí também, dentre as questões dos crimes de colarinho branco ou relacionados a questões políticas e tal. Considerando o projeto de lei que propõe reduzir de 8 para 2 o período de inelegibilidade para políticos condenados, o senhor é favorável a essa mudança na lei da ficha limpa? Eu acho que tem que discutir isso melhor, né? Como eu disse, que a gente não pode, de maneira alguma, tentar entrar dentro de uma seara tentar, através de um viés emocional ou ideológico. Acho que não, acho que isso aí tem que discutir muito bem. Eu gosto de dizer que a minha formação é uma formação policial, né? Eu não concordo em partes com o que está sendo colocado. Isso não está em discussão, viu, pessoal? Isso não está em discussão lá. Não chegou, não tem projeto, não tem discussão, não tem relator, não tem nada. Então só está no campo das ideias ainda, né? Então eu, até que se comece as discussões, eu acho que tem que ficar do jeito que está. O senhor esteve nas manifestações do Bolsonaro em Copacabana, o senhor é a favor da anistia. Eu queria que o senhor me dissesse quais argumentos justificam esse posicionamento do senhor. Olha, na verdade, eu acho que a anistia, né, ela tem que ser ela é um instituto constitucional. Ninguém está inventando aqui não, viu? Estamos inventando aqui um instituto para beneficiar a B ou C. Não, isso é constitucional, tá lá, tá dentro do nosso ordenamento democrático, né? E assim, meus amigos, o caso do 8 de janeiro, né, é um caso, o que aconteceu, né, nós não, de maneira alguma, apoiamos, né, e isso eu falei lá atrás, quando aconteceu, né, questão de balbúrdia, desordem, dano ao patrimônio público, né, isso é errado, isso não pode ser aceito pela sociedade brasileira, por políticos, por agentes de segurança pública, por agentes políticos, de maneira alguma, né, mas o que aconteceu no pós isso foi realmente uma verdadeira aberração jurídica. Por quê? Porque não foi razoável, né? Nós temos aí pessoas sendo condenadas a 17 anos. Nós tivemos agora essa condenação da manicure Débora, né, por escrever de batom em uma estátua 14 anos. Eu quero só relatar uma situação que eu vi agora esse tempo atrás em um jornal, um periódico nosso aqui no Mato Grosso, onde um camarada que tinha um relacionamento com uma moça, né? A moça terminou com ele, né? Devia ser um belo de um porcaria esse cara. Ele planejou, maquinou, emboscou essa moça numa festa, acho que deu umas 20 facadas nela
A mulher morreu, né? Foi morta, ele foi preso e tal. Sabe quantos anos esse cara foi preso? Condenado? 13 anos. Olha que absurdo, cara. Então, qual é a parametrização disso? Né? Aí eu pergunto para vocês, se nós tivéssemos ali uma individualização de conduta para cada um que fez o que fez ali naquele 8 de janeiro, e se fosse ali colocado ali o crime de dano, o crime de alguma... Beleza, ótimo. E fosse as pessoas condenadas dentro desse sentido, concordo, mas do jeito que foi, é um verdadeiro absurdo. Né? Então eu não concordo, eu sou a favor da anistia, e como eu disse, anistia ninguém está inventando isso. Né? Isso já aconteceu. O próprio presidente Lula foi pedir anistia, né, para criminosos que sequestraram Abílio Diniz, porque o cara tá fazendo greve de fome. Você pode um negócio desse? Ele foi falar pro Fernando Henrique Cardoso que ele poderia entrar pra história dando anistia pro cara. Pelo amor de Deus, né? Pra criminoso desse jeito, não dá, né, cara? Mas enfim, né? Eu sou a favor, né? E eu acho que isso tem que ser discutido na casa onde tem que ser discutido, que é o Congresso Nacional. E se tiver voto, vai passar. Se não tiver voto, não vai passar. Deputado, nessa linha que o senhor falou, não seria melhor defender, então, a dosiometria ali e não uma anistia? Como se já tá todo mundo condenado, Aline? Tá todo mundo condenado já. Entendeu? Se nós estivéssemos lá na fase de instrução do processo, concordo, né? Senhores julgadores, né? Magistrados, vamos... individualizar as condutas, vamos dar a César o que é de César, punir do jeito que tem que ser punido. Mas não foi uma condenação quase que abaciadas, né? Pessoas que estavam acampadas levaram a mesma condenação de quem quebrou o negócio. Pessoas que estavam ali, olha, não quebra, não faz, levaram a mesma condenação porque foram conduzidas, né? Teve, a Débora Mendes tá 2 anos preso. Quem que fica preso no Brasil por crime de dano? Me mostra aí. Eu acho que agora, com a questão do Fux, né? Eu acho que agora pode ser que entre nesse caso da dosiometria. Porque ele no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele até comentou, né? Que ele acha que a pena dela tá muito alta. Extremamente então, talvez alta. Haja essa revisão das penas do 8 de janeiro. Nós torcemos para que isso aconteça. O ministro Luiz Fux é uma pessoa competente, ele é magistrado de carreira, né? Então sabe, né? Deve ter judicado em várias comarcas durante toda a sua carreira. E a gente pensa, assim, na verdade, minhas amigas, quisera Deus, né? Que homens coerentes, né, pudessem influenciar decisões de pessoas que não têm tanta coerência assim. O senhor faz parte da comissão externa que acompanha a crise humanitária dos Yanomami, né? Então, quais foram os principais achados até o momento? O senhor disse que teve uma reunião recente, né, também. O que está sendo feito aí para enfrentar esse problema? Na verdade, a comissão externa, ela surgiu justamente através de uma petição, né, de uma deputada federal nossa aqui, 2 deputadas federais, né, uma nossa e outra lá da região norte, nossa, a Coronel Fernanda, né, que está fazendo um bom trabalho parlamentar, e ela é a presidente, a Silvia Uaiapi, né, que é indígena, né, foi militar do Exército temporária também, é uma grande parlamentar, né, que sabe muito da questão indígena, também é a vice-presidente, acompanha ali, né, a Coronel Fernanda em todas as diligências, e essa semana nós tivemos uma reunião, né, da qual eu pude participar com representantes do governo que tratam dessa temática e com a comissão, né? E assim, eu fiquei abismado, né, com as perguntas de um relatório que a Coronel Fernanda apresentou em relação a isso, né? Então, um trabalho que está sendo muito bem conduzido. Para vocês terem uma ideia, gastam-se horrores em cestas básicas para se entregar para os índios e Yanomamis, e esse negócio ou não chega, ou não acontece. Tem um desvio, então. Eu não sei. Eu sei que a cifra, ela é exorbitante, né? Eu não anotei, mas é coisa de milhões, meus amigos. Coisa de milhões, né? E parece que agora eles fizeram um contrato com empresas aéreas, sendo que a própria Força Aérea já faz esse serviço, né? E se fizesse um contrato, acho que com a Força Aérea, ficaria até mais barato, né? A exemplo do que acontece em várias outras situações. Enfim, eu acho que o relatório que eles estão produzindo é um relatório que vai trazer muitos esclarecimentos em relação a isso. Em relação ao garimpo em si, a invasão do garimpo. Assim, cada coisa é uma coisa, né? Porque, na verdade, quando o governo Lula, ele lançou, né, essa situação, ele quis se valer de todo
toda a questão da fome, né? Aí depois descobriu-se a questão da exploração ilegal do ouro, do garimpo, lá, das pedras preciosas nas terras indígenas. Uma coisa que sempre aconteceu, né? E o governo até agora nunca fez nada, né? Então, assim, realmente eu acho que é um fator extremamente preocupante também, se foi identificado também dentro desse relatório que está sendo produzido. Eu até fiz uma sugestão para as nossas deputadas que estão na comissão, que tentem uma agenda na Organização das Nações Unidas para ler esse relatório. O mundo precisa saber, né? E que essa falácia que o governo Lula, que esse povo da esquerda fala em relação a essa situação, é só um determinado momento, porque agora os índios ainda continuam morrendo lá, existe ainda essa questão da insegurança pela questão da exploração, existe uma insegurança de saúde, existe, cara, né? baita, alimentar. Alimentar, cara, é muito ruim, né? E a gente vê os nossos povos indígenas sendo aí relegados dessa forma. O deputado Crisóstomo, né, Coronel Crisóstomo, ele é, né, indígena, né, foi do Exército Brasileiro e é parlamentar lá de Rondônia, e ele fala muito bem sobre isso aí, né, que ele não acredita que o nosso irmão indígena, né, ele tinha que ter escolhas, né? Qual que é a sua escolha? Eu quero viver isolado, quero ficar lá na floresta, e o governo ele tem que garantir isso para ele, ninguém vai entrar aqui, você vai ficar isolado, nós vamos garantir isso para você. Olha, não, a gente não quer viver isolado, nós queremos trabalhar a agricultura, né, em larga escala, como acontece aqui em Campo Novo dos Parecis, né? Não, eu quero trabalhar a questão de mineração, né? O governo tem que subsidiar, arrumar contratos, se for o caso, não sei, né? O governo tem condição de fazer isso, né? Tá aí, os Estados Unidos, onde os índios americanos hoje têm, né, nas suas terras uma total autonomia e vivem, né, bem dentro do que é exposto ali nos Estados Unidos. O senhor foi ex-comandante da Polícia Militar, como nós já citamos aqui. Como o senhor avalia a situação atual da segurança pública em Mato Grosso? Olha, peraí, só para aproveitar já o gancho, a gente vai emendar a pergunta, né? A gente entende que existe aí esse avanço da criminalidade, não só em Mato Grosso, em todo o Brasil, mas Mato Grosso começou a viver uma crise aí. E aí o governador veio agora em janeiro com tolerância zero. Aproveito para perguntar se o senhor acha que demorou um pouco para ter uma ação mais enérgica e que a gente pode esperar também daqui para o próximo ano de resultado com isso. Acho que é suficiente, não é suficiente? O que precisa mais? Olha, eu estou há quase 3 anos fora da segurança pública no estado, né? Posso falar da época que eu fui comandante-geral, o secretário doutor Alexandre Bustamante, enfim, né, era uma outra equipe que estava dentro da Secretaria de Segurança Pública. Mato Grosso sempre teve números muito bons, né? Eu lembro que teve uma época que Cuiabá foi considerada uma das capitais mais seguras do Brasil, né? Pela questão do índice de homicídio para cada 100 mil habitantes, né? Eu acredito que as ações que estão sendo tomadas agora pelo governador Mauro Mendes são extremamente necessárias, isso precisa ser tomado, né? Eu acho que faz parte de todo um processo, né, de resposta ao povo mato-grossense, ao povo brasileiro. Eu entendi que ele tomou uma boa ação também em criar uma secretaria justamente para tomar conta do sistema penitenciário. Recriar, né? Exato, recriou, né? E isso é muito bom, porque não tem como você trabalhar a redução de índices criminais aqui fora se você não controlar, né, lá dentro o sistema penitenciário, né? Onde tem que cessar essa questão de comunicação de quem está preso com quem está solto, né? Isso aí realmente dificulta muito para quem está gerindo segurança pública. Eu acho que temos que esperar um pouco mais ainda, né, para ver a questão dos resultados. Eu acho que devem ter aí, né, metas estabelecidas na questão de redução de homicídios, de latrocídios, de feminicídios, de roubo a veículos, a residências, a pessoas, né, e a partir dessas análises, né, tirar aí as coisas que foram positivas, negativas, realinhar e continuar combatendo, né, porque não tem como parar, né. Deputado, durante a sua campanha em 2022, o senhor adotou o lema bandido bom é bandido morto. Até hoje também eu tenho esse lema também. Então, já adiantou, né? Ele já respondeu. Senhor, mas só para... Já que o senhor respondeu uma parte da pergunta, eu vou perguntar o resto. O senhor acredita que essa abordagem pode influenciar possivelmente uma reeleição? Vai seguir com esse, resumindo, né? Vai seguir com esse lema. Você acha que esse momento ainda desse lema continua? Na verdade,
a segurança pública hoje é, se não o maior, um dos maiores problemas que existe dentro do Brasil. Né? Nós vemos aí grandes personalidades políticas, né? A exemplo do nosso governador aqui, tomando frente, né, sobre essa temática. Por quê? Porque isso aflige o povo, não tenha dúvida disso. Né? Você acha que o povo gosta de viver sobre o jugo do crime? Maneira alguma. Às vezes as pessoas falam, não, mas tem gente que prefere a justiça, né, da facção, procura a facção e não procura a polícia. Ledo engano, né? Porque se nós pegarmos, por exemplo, o início das milícias lá no Rio de Janeiro, começou, né, com vamos expulsar o traficante, vamos um movimento de autodefesa. Hoje tá pior do que o tráfico, tá pior do que as facções, né? Os caras fazem de tudo, né? Desde droga, vendem até água, tudo que você pensar de ilegal os caras tocam, né? Então, assim, o cidadão, ele não gosta de viver sobre o jugo do crime, né? Ele não gosta de viver sob a ameaça do crime, ele quer segurança. E o Estado tem, por obrigação, dar essa segurança, né? Nós vemos aí o governador Caiado, temos o governador Cláudio Castro também, né? Inclusive, muitos desses governadores, eles batem duro numa temática que é justamente fruto de um projeto de lei que eu aprovei na CCJ e que está pronto para o plenário da Câmara, que é justamente entregar para os estados a possibilidade de aumentar as penas das nossas legislações penais já existentes. Né, um baita projeto, né, um projeto muito inteligente, no sentido de que tudo, né, que se for fazer vai ter que partir de uma avaliação muito coerente, muito sábia, né, e muito precisa dos gestores estaduais, porque se você aumentar a pena, aumentar o tempo de permanência de um apenado dentro do sistema penitenciário, é o Estado que paga a conta, né, e nada mais justo que o Estado decidir, né, se isso é bom, se isso é ruim, isso é importantíssimo, né, e tudo dentro da questão constitucional, né, eu acho que é um tema que ainda vai dar muito pano para manga, né? Deputado, agora com relação já a 2026, o senhor pretende ir à reeleição ou tem alguma outra aspiração a outros cargos no futuro? E já aproveito para emendar, existem rumores que o senhor deve deixar a União Brasil pelo PL. Isso procede, não procede? Como estão as conversas? Na verdade o que acontece, né? Nós, nessa convivência política, você acaba se relacionando com vários outros parlamentares, né, com vários outros agentes políticos de várias outras agremiações partidárias, né, e convites e esse, não vou dizer um assédio, né, mas essa conversa, esses convites sempre acontecem, né, eu tenho certeza que, né, se nós pegarmos aqui todos os players políticos mato-grossenses, todos já tiveram convites aí também para outros partidos, outras agremiações, e na política a gente tem uma máxima, né, você nunca deixa nenhuma porta fechada, né? E tem que manter todas as portas abertas também, mesmo saindo de uma porta, né? Então, assim, o futuro a Deus pertence. Eu acho que é cedo demais para falarmos sobre isso ainda, né? O foco do deputado federal Coronel Assis é trabalhar ainda mais esse mandato. Esse ano aqui sou o vice-líder da oposição, né? Para um deputado de primeiro mandato ser um feito, né? Quase que impossível, né? E membro titular da CCJ, membro da Comissão de Segurança Pública. Temos aí várias relatorias importantíssimas aí para tocar esse ano, e o 2026, vamos esperar chegar a 2026, né? Mas vai a reeleição? Reeleição. O senhor citou o Caiado, né? Vamos voltar para a União Brasil, vou aproveitar para fazer essa tabelinha aqui. O senhor citou o Caiado e ele já se colocou como um pré-candidato virtual do União Brasil, que é o seu partido. Como o senhor avalia isso? Ele falou que vai lançar a candidatura dele, se não me engano, agora em abril, na Bahia. Ele vai lançar a candidatura, isso já é dado como certo. O senador Jaime Campos até já falou que tem conversado com o Caiado e tal, mas às vezes vê isso como muito cedo. Como o senhor avalia isso dentro do seu partido? Na verdade, o que acontece, né? O nosso governador do Goiás, o Ronaldo Caiado, ele é um grande parlamentar, né? Uma pessoa um grande parlamentar. Ele é um grande político brasileiro, né? Ele tem toda uma convivência parlamentar de 5 mandatos como deputado federal. Ele foi já candidato a presidente da República, ele foi senador da República, ele é governador do estado do Goiás, né? Com quase 2 mandatos aí, já tocando o segundo mandato. Aprovação alta. Né, uma aprovação alta, grandes resultados na segurança pública hoje lá, né, no Centro-Oeste. Hoje o Goiás, ele é um dos melhores resultados aí de índice de controle de criminalidade que temos, né? Mas enfim, né, eu ainda também vou, né,
concordo com o senador Jaime, acho que ainda está cedo, né? Eu sou partidário, né, e defendo a candidatura do presidente Bolsonaro. Eu acho que hoje ele está inelegível, mas nós, né, por acreditarmos em tudo que ele representa para o conservadorismo brasileiro, da direita brasileira, sendo, se não um dos maiores, o maior líder da direita brasileira, a gente torce que tudo dê certo, né, e que a gente consiga aí viabilizá-lo dentro dessa candidatura. Mas buscar uma viabilidade é natural, todo mundo tem que buscar, é igual aqui, né? Existem várias pessoas buscando uma viabilidade para se tornar candidato a governo do estado, né? Então, acho que isso é natural da política. Eu vou pular aqui o roteiro, Vanessa, mas só porque ele já citou a questão do Bolsonaro inelegível, queria saber se a senhora acredita que é possível reverter isso judicialmente diante do cenário também que a gente tem aí no judiciário, né? Você acha que ele consegue reverter para 2026? Olha, é uma missão que não é fácil, né? Porém, num país onde uma pessoa que foi condenada em 3 instâncias diferentes, né, por mais de 20 magistrados, né, que estava cumprindo uma pena por corrupção, lavagem de dinheiro, um monte de crimes aí do colarinho branco, né? Essa pessoa foi por uma questão técnica, né, inviabilizado todo esse processo e ele se viabilizou candidato a presidente da República e presidente da República. Então, num país onde isso acontece, eu acho que tudo pode acontecer. O senhor falou sobre a questão do governo, tem gente tentando se viabilizar. O senhor é bem próximo ao senador Jaime Campos, lá de Várzea Grande, e ele tem se colocado como alguém disponível para disputar o governo do estado, só que o governador Mauro Mendes, também do seu partido União Brasil, já deu apoio ao vice-governador Otaviano Pivetta. Como o senhor se posiciona nisso? O senhor está mais do lado do Jaime? Vai esperar as conjecturas? Como é que tá isso? Porque na verdade, nós somos do lado do povo mato-grossense, né? Então, assim, eu acredito que temos aí grandes players políticos aí que estão totalmente habilitados a desenvolver aí uma excelente gestão de governo do estado, né? Falar do senador Jaime Campos, né? É quase que chover no molhado. Difícil, né? Falar do que ele fez, né? Foi prefeito, foi governador, foi senador pela 2ª vez, né? Tem um trabalho municipalista gigantesco, né? Consegue aí encaminhar muitos recursos para os nossos municípios, né? Ajuda muitos municípios, fez muito pelo estado do Mato Grosso, né? Quando foi governador, né? E lógico que o governador Mauro Mendes, né, ele tem a opinião dele, eu acho que ele tem que dar a sua opinião mesmo, né, porque, na verdade, alguns acordos políticos que foram feitos, né, no passado, eles têm que ser cumpridos, né, e assim, no meu caso, eu tô ainda esperando, né, um pouco mais, porque eu ainda acho que ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte, mas tentar a viabilidade política é um direito de todos os políticos mato-grossenses, né? Se perguntasse agora, né, para qualquer um de nós, você quer ser governador? Eu quero, mas é o momento? Não sei, acho que não. Então, mas voltando, o senhor disse que quer ser candidato à reeleição. Recentemente surgiram aí algumas notícias sobre uma possível candidatura da primeira-dama, né, Virgínia Mendes, uma vaga para federal. Você acha que isso interfere, por exemplo, na sua campanha, se ela estiver dentro da União? Como que o senhor avalia esse cenário? Como que você acha que isso pode impactar, inclusive, no cenário político? Eu acho que não. Na verdade, eu acho que todo mundo que quer ser candidato tem que ser candidato, né? Tem que se testar nas urnas, né? E eu lembro que... Chegou a conversar com ela sobre isso? Não. Faz muito tempo que eu nem converso com a Dona Virgínia. A Dona Virgínia é muito ocupada, né? E eu nessa vida de vai pra lá, vem pra cá, vai pra lá, vem pra cá. E nas bases você acaba que não consegue falar, né? Só mais aí pela internet e tal. Mas é um bom nome, né? Eu acho que se vier vai somar bastante, né? Eu lembro que quando eu fui candidato, eu era comandante-geral, né? Um simples coronel da Polícia Militar que tinha saído do comando. E fizeram uma pergunta pra mim ainda. Falou, olha... Você não acha que é muita pretensão sua, né, querer estar numa chapa onde se tem aí pessoas extremamente experimentadas e conhecidas na política mato-grossense, né, como fulano, beltrano, ciclana, beltrano, né? Você não acha que você tá querendo apostar muito alto, né? Eu falei, olha, na verdade que bom que eu estou numa chapa com pessoas extremamente qualificadas e que possuem muita experiência política. Primeiro,
porque eu vou aprender bastante, né? Eu gosto de aprender, eu gosto de pegar o que as pessoas têm de bom para agregar junto da minha experiência também. E segundo, meu amigo, se você quer voar alto, você tem que voar com águia. Você não pode voar com pardal, não. Tem que voar lá em cima com as águias. Deputado, não tem como a gente fugir do assunto, é o assunto da semana, né? O STF decidiu tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro réu por crimes relacionados a golpe de Estado, tentativa de abolir o Estado Democrático. Qual a sua opinião sobre essa defesa, sobre essa decisão e seus possíveis desdobramentos? Mas também queria já aproveitar e estender para que o senhor falasse também com relação ao posicionamento à forma de trabalhar do STF, né? Do Supremo. Olha, na verdade, parece-me que isso já era um jogo de cartas marcadas. Né? Infelizmente, todos nós já tínhamos uma percepção de que essa decisão de se tornar réu, né? O presidente Jair Messias Bolsonaro e demais pessoas ali já estava totalmente orquestrado e ia acontecer, né? É assim, com todo respeito, toda a venha que nós temos pelo Poder Judiciário brasileiro, né? E aqui eu falo de coração aberto, eu sou um grande defensor, né, da categoria, da magistratura. Eu acho que nós precisamos de magistrados, né, competentes, né, que possam sim, né, judicar, levar justiça ao cidadão brasileiro, que possam ser independentes, né, que possam ter coragem ali de dar a canetada no criminoso, no vagabundo ali e fazer com que eles paguem o que devem para a sociedade, né? A Corte Superior do STF, eu acho que deixa um pouco a desejar, né? Nós temos ali um julgamento que, infelizmente, né, a defesa, né, pelo que vimos aí em todos os vídeos, em todo momento ali, a defesa reclamou muito, né, de não ter acesso a íntegra de áudios, né? Eu lembro de um recorte, né, de um defensor que disse assim: olha, vocês estão utilizando recortes da delação de Mauro Cid. Eu quero ver a íntegra. Por quê? Porque um julgamento, você tem a acusação e você tem a defesa. A acusação vai fazer os seus recortes, mas eu, defesa, preciso também fazer os meus recortes. E a defesa, minhas amigas, a defesa, ela é algo quase que sagrado, né? Nós não estamos vivendo aqui, né, a teoria de Gunther Jacob, né, que é o direito penal do inimigo. Não é isso mesmo, porque isso nem se caracteriza, né? Eu não sei se vocês conhecem essa teoria, mas Gunther Jacobs, ele diz que quando um criminoso, né, ele comete o crime buscando a vantagem financeira, né, e além dessa vantagem financeira, ele busca um domínio do Estado, né, tornando um Estado dentro do outro Estado, ou quebrando-se as regras daquele Estado, estabelecendo um novo regramento, né, parece uma unidade da federação nossa, né, que possuem territórios ocupados. Essa pessoa tem que ser submetida ao direito penal do inimigo, né? Tem o direito penal do cidadão, que é o que nós vivemos hoje, e o direito penal do inimigo, onde você não tem ali muitas regras afeitas à defesa, ampla defesa e tal, porque você quer dominar o Estado. Então o Estado tem que se mostrar mais forte do que você, né? E hoje a gente vê o que está acontecendo dessa forma, né? Assim, isso aqui é uma observação que eu acho que todo brasileiro tinha que fazer, né? Não é crítica a pessoa nenhuma, de maneira alguma. Mas a primeira turma, né, que está julgando essa situação de tornar réu ou não o Bolsonaro e os demais, né? Ministro Fábio Dino, né, foi militante da esquerda o tempo todo, a vida toda, né? Ele era senador da República e virou ministro do STF, né? E totalmente avesso, né, à questão dos conservadores, da direita. Então ele sempre combateu, o que é natural, viu? Isso não é demérito, isso não é que alguém é inimigo de alguém, não. Nós temos que ter isso, essa democracia, né? Eu não concordo com você, você não concorda comigo, mas a gente se respeita, né? Nós temos ali ministro Zanin, né? Que por muitas vezes, eu gosto de dizer isso aqui, ministro Zanin por muitas vezes aí é uma pessoa muito coerente nos votos, nos julgamentos, mas infelizmente ele foi advogado do presidente Lula em toda a questão da Lava Jato, né? Nós temos ali, né, o Alexandre de Moraes, ministro Alexandre de Moraes, né? Ele é parte desse processo, ele se diz réu nesse processo, ele se diz vítima nesse processo. E nós temos dois outros ministros, que é a ministra
Carmen Lúcia e o ministro Luiz Fux, que teve uma postura muito coerente ali no sentido de entender que aquilo ali não podia ser julgado pela primeira turma, né? Que fosse a segunda turma, né? Que se chegasse a esse resultado, não tem problema, né? De indiciar todas essas pessoas, inclusive o Bolsonaro. Mas eu acho que ficaria um pouco menos, melhor, né? Para a justiça brasileira no todo, né? Acho que seria melhor. Mais isento, né? Mais isento, justamente. Deputado, olhando para o futuro, quais são as suas principais metas e projetos para o restante do seu mandato? E que mensagem o senhor gostaria de deixar para os cidadãos mato-grossenses que acompanham o seu trabalho? Claro, primeiro que me sigam nas redes sociais aí, viu? @Coronel Assis, me segue lá, né? E acompanhe meu trabalho. Eu acho que a internet, as redes sociais, né, elas facilitam muito isso, né? Eu recebo muita solicitação aqui, recebo aqui pessoas que dão sugestões, né? Essa questão mesmo do rompimento de tornozeleira, desse projeto de lei que eu coloquei lá, que a gente vai ver se a gente consegue tocar esse ano e aprovar esse projeto, que é um bom projeto de lei. Eu recebi uma sugestão de um amigo pelo Instagram, né? Ele me fez um texto e falou, cara, pense nisso. Eu falei, peguei a equipe técnica, a assessoria penal lá da Câmara e a gente construiu um projeto de lei muito bom. Então, você tem que fazer esse papel. Isso aqui serve para isso, né? Às vezes traz muita coisa desencontrada, às vezes uma e outra informação falsa, mas ajuda muita gente, né? Então, acho que é importante você seguir aí e também ser participar do nosso mandato também, porque o mandato, como eu disse, não é meu, é de cada um de vocês. E lógico, né, eu quero reafirmar o meu compromisso com todos os mato-grossenses de trabalhar muito, né, pelos interesses do nosso estado, né, pelo povo de Mato Grosso, pelo povo brasileiro. Eu acho que dentro do que nós nos propusemos lá na nossa campanha, nós não mudamos o foco, nós estamos o tempo todo batendo, brigando, mostrando, colocando projetos de lei justamente para combater o crime, para diminuir a impunidade, para tentar, né, melhorar a vida do seu Zé, da Dona Maria, que não aguenta mais, está dentro de um ponto de ônibus e viu um camarada lá sacar uma arma e botar na cara dele e falar, passa o celular, vagabundo. Pera aí, o cara é trabalhador, meu amigo. E o cara leva uma pecha dessa toda vez que é assaltado, né? Então o povo brasileiro não aguenta mais isso. Então nós estamos lá justamente para isso, reafirmando o compromisso. E lógico, né, desejar a vocês aí também que nós possamos aí ter um ano maravilhoso e possamos caminhar aí rumo a um futuro melhor para o nosso país. Deputado, agradeço imensamente sua participação, ter tirado um tempo que eu sei que é difícil, agenda concorrida, vida, né, Brasília e Mato Grosso. Ponte aérea. Então, eu agradeço que o senhor esteja aqui. Vanessa, muito obrigada por a gente dividir a bancada, né? E é isso, a gente vai caminhar agora para o final. É isso, deputado. Eu também quero agradecer muito pela entrevista, foi muito esclarecedora. O senhor trouxe pontos que eu não conhecia também da legislação brasileira. Das teorias. Muita coisa interessante. Muito obrigada por ter encontrado um espaço na sua agenda para estar conosco. Muito obrigada. Muito obrigado a vocês aí, estou sempre à disposição. Então, aproveitando, já que o deputado falou aí das redes sociais dele, né, vou pedir pro pessoal também seguir o leagora.com.br no Instagram, a gente tá no Facebook, a gente tá no Twitter, e esse episódio você vai poder conferir a partir de domingo no YouTube, no Spotify e no nosso site, então acompanhe, não perca. E tem os outros episódios também, convido vocês a assistir com a gente.